Olá, eu sou Diógenes e nesse vídeo nós vamos falar a respeito de Fibonacci. Acredito que esse vídeo talvez seja, esse capítulo, por se dizer, talvez seja um dos mais diferentes de todo o nosso curso. E talvez, por que não, pode ser que seja o que te desperte maior interesse. Bom, Fibonacci. O que é Fibonacci? É uma ferramenta extremamente utilizada dentro do mercado para nós medirmos reversões, para nós medirmos retrações e muitas outras coisas. Mas antes de falar da ferramenta de Fibonacci, eu quero contar para você um pouco da história de quem era Fibonacci e como que foi que começou toda essa história aí que nós já chegaremos. Ok? Bom, Fibonacci foi um matemático italiano. O nome dele era Leonardo Fibonacci. Ok? E ele nasceu em 1170 aproximadamente e morreu em 1250, com 80 anos. E ele é considerado por muitos como sendo um dos maiores matemáticos da Idade Média. Ele foi terrivelmente criativo e descobriu várias coisas muito interessantes que nós já vamos falar. A principal coisa é que o pai de Fibonacci, ele era um mercador, ele trabalhava então nas águas do Mediterrâneo. Fibonacci, no caso, o jovem Fibonacci, morava em Pisa, na Itália, e o pai dele estava sempre viajando para vários países do Oriente Médio, e com isso Fibonacci muito cedo teve contato com a cultura dos árabes e da Índia, ok? E quando ele chegou nesses lugares, ele teve contato pela primeira vez na vida, ele teve contato com os números arábicos, esses números que nós usamos hoje: 1, 2, 3, 4. Lembrando que Fibonacci era italiano, portanto ele tinha os algarismos romanos. Ele não conhecia esse tipo de forma de nós fazer as contas, ou seja, fazer matemática. Ele ficou extremamente impressionado com isso, com a simplicidade e a facilidade de se fazer matemática com esses números. Ele então passou a estudar com esses mestres árabes a respeito de matemática, e ele se tornou um grande matemático e, portanto, passou a difundir aí de forma bastante expressiva o trabalho e principalmente os algarismos hindu-arábicos. Exatamente nessa época, Fibonacci começou a divulgar muito seu trabalho, a sua fama como grande matemático se expandiu de forma exponencial. Ele passou a ser conhecido praticamente no mundo todo da época. E ele descobriu o que é chamado de proporção áurea. Vou escrever isso aqui. Ou número de ouro também. Algumas pessoas chamam de número de ouro, que na verdade é a mesma coisa. A proporção áurea. E ele chegou a essa proporção áurea de uma forma bastante inusitada. Ele começou a fazer, não se sabe exatamente porquê, mas ele criou uma sequência de números. Ele teve a ideia, a criatividade de fazer uma sequência de números. Então, ele começou a sequência com o número 1. Ele colocou novamente o número 1. Então, ele somou 1 mais 1 e o resultado foi 2. Ok? E aí ele somou 2 mais 1 e o resultado foi 3. Que 3 horrível. Deixa eu fazer direito isso aqui. Ele somou 3 mais 2 e o resultado foi 5. E ele somou 5 mais 3 e o resultado foi 8. E assim sucessivamente. E dentro dessa sequência de números, que isso aqui continua até o infinito, ele descobriu a proporção áurea. E ele ficou tão extasiado, tão admirado com essa descoberta, que ele começou a procurar na natureza. E ele encontrou a proporção áurea em praticamente tudo na natureza. Ele encontrou a proporção áurea no corpo humano. Ele encontrou a proporção áurea, o número de ouro, nas ondas do mar, nas estrelas do céu, na estrela do mar também, aquela estrela do mar. E ele encontrou nas flores, ele encontrou nos animais, ele encontrou em absolutamente tudo. E ele ficou completamente
admirado com isso. Exatamente por isso que é chamado de sequência de Fibonacci. Essa aqui é a sequência de Fibonacci, onde nós temos 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim sucessivamente. Essa sequência segue até o infinito e exatamente em um vídeo futuro nós vamos ver como que ele chegou a essa proporção. Mas antes disso, eu gostaria de dizer para vocês que Fibonacci, inclusive se você quiser pesquisar um pouco a respeito disso, é bastante legal, bastante interessante. Foi um grande matemático e ele fez uma descoberta fantástica, fabulosa a respeito dessa proporção áurea. Tudo isso, todos os seus estudos, as suas pesquisas, tudo foi registrado e mais tarde, muitos anos mais tarde, foi descoberto que a proporção áurea também acontece dentro do mercado. E aqui onde entra a grande sacada, okay? Porque Fibonacci, na minha concepção, é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos para negociar dentro do mercado. E o meu objetivo com esse capítulo é trazer para você da forma mais clara, objetiva e direta possível as aplicações da sequência de Fibonacci, como que nós podemos negociar utilizando essa maravilhosa ferramenta. Ok? Antes de continuar, eu quero escrever aqui um pouco da sequência de Fibonacci, um pouco porque ela é infinita. Temos 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, não lembro qual que é o próximo número. Esses aí são os primeiros números da sequência de Fibonacci. Deixa eu colocar aqui embaixo. E como que é feita essa conta? Ou seja, como que através dessa sequência ele chegou até a proporção áurea. E o que é a proporção áurea? A proporção áurea é um número, que é o 0,618. Esse número é a proporção áurea. Existem várias variações, também podemos chamar de 1,618. Essa é a proporção áurea. E seguindo essa proporção áurea, nós podemos encontrar essa proporção aqui presente no corpo de animais, nas flores, nas plantas, nos planetas, no ciclo do Sol, nas ondas do mar e assim por diante. Okay? Ou seja, essa proporção áurea ou esses números, eles se encontram presentes em praticamente todo o universo. Isso é uma coisa simplesmente fantástica se nós pararmos para pensar como que isso é interessante. Eu particularmente sou um grande fã, apaixonado aí pela proporção áurea e pelos estudos de Fibonacci. Eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro que ele escreveu em 1200 e pouco, mas eu tenho a intenção de ler ainda um livro a respeito que ele escreveu. Bom, e tudo então no mundo está relacionado a essa proporção áurea. Por exemplo, se nós pegarmos as flores, a maioria das flores tem uma quantidade de pétalas, ou uma boa parte das flores, uma quantidade de pétalas que está entre 5 e 8 pétalas. Ok? Se nós pegarmos a quantidade de dedos que nós temos nas mãos, nós temos 5 dedos nas mãos, com exceção de nosso ex-presidente, ok? Tirando a piadinha, de qualquer forma, nós temos 5 dedos nas mãos. Se nós dividirmos a nossa altura imaginamos que aqui nós temos a nossa altura. Se nós dividirmos a nossa altura pela altura do chão até a cintura, nós vamos ter a proporção de 0,618 aproximadamente. Se nós medirmos a distância do nosso ombro até a ponta do dedo médio e nós dividirmos isso pela distância da ponta do dedo médio até o cotovelo, nós vamos ter a proporção de 0,618. Fibonacci ficou tão entusiasmado, tão motivado com isso, e ele começou a dissecar animais, e ele encontrou a proporção áurea nas partes internas de insetos. E ele foi, enfim, de certa forma ele ficou bastante empolgado com o que ele descobriu. Okay?
E tudo isso baseado nessa sequência de Fibonacci. Agora, como que nós, por exemplo, a proporção áurea é 0,618. Mas a sequência de Fibonacci não tem o 0,618. São esses números. Como que nós podemos então chegar a essa proporção áurea de 0,618 baseado nesses números? Vamos ver isso agora. Para isso nós precisaremos da ajuda de uma calculadora e nós vamos agora fazer as contas. Então 1 mais 1 mais 1 mais 2 mais 3 mais 5 mais 8 mais 13 mais 21 mais 34 mais 55 mais 89 mais 144 e aí já está suficiente. Aqui nós temos a sequência de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Essa sequência ela é feita sempre que nós somamos os dois últimos números e nós temos o terceiro. Então nós somamos o 3 e o 5, nós temos o 8. Então nós somamos o 5 e o 8 e nós temos o 13. Nós somamos o 13 e o 8 e nós teremos o 21. Nós somamos o 21 e o 13 e nós teremos o 34. Nós somamos o 34 e o 21 e nós teremos o 55. E assim infinitamente. Qual que é a relação? Como que nós vamos chegar ao 0,618? Fibonacci começou a dividir esses diversos membros da sequência de Fibonacci. Okay? Então, apenas para a gente pegar um exemplo, vamos somar, vamos dividir o 8 por 3. Então, vamos dividir 8 dividido por 3. Ou seja, vamos pular um membro, os 5 nós pulamos aqui, tiramos fora, vamos dividir 8 por 3, para ver o que vai acontecer, qual vai ser o resultado. 8 dividido por 3, nós temos 2,6666, uma dízima periódica. Se nós dividirmos da mesma forma, só que um número maior, vamos dividir 144 por 55. Supostamente é a mesma proporção, uma vez que 8, nós também pulamos um membro do meio para voltar. Ou seja, nós tiramos o 5 e dividimos 8 por 3. Então agora nós vamos tirar 89 e vamos dividir o 144 por 5, para nós vermos qual é o resultado. Vamos ver aqui, 144 dividido por 55. O resultado 2,6188188188181 e uma dízima periódica que vai até o infinito. Aqui nós já podemos ver a primeira demonstração da proporção áurea, que é o 0,618. O que vai acontecer se nós dividirmos, por exemplo, se nós dividirmos o 144 por 89, vamos ver, 144 dividido por 89, nós teremos 1,617975 e etc. Ou seja, o número infinito também. Vamos aumentar um pouco mais a proporção aqui, a nossa sequência de Fibonacci. Vamos colocar aqui o 233, 233, e o próximo vai ser, vamos ver se eu faço de cabeça a conta, 73. Ok. 377. Vamos dividir então o 377 por 233. 377 dividido por 233 e nós temos 1,618 e etc. 1,618. Ok? O que vai acontecer se nós dividirmos o 233 por 377? 233 dividimos por 377 e nós temos 0,61803 e etc. Então, se nós dividirmos o 377 pelo 233, nós teremos 1,618. Se nós dividirmos o 233 pelo 377, nós teremos 0,618.
E todas essas divisões, todas elas apontam para esse número, 0,618. Você pode fazer as contas que você quiser, dividir como você quiser, sempre vai apontar para esse número. Logicamente existem outros números derivados da sequência de Fibonacci. Por exemplo, se nós dividimos 89 por 377, 89 dividido por 377, nós temos o 0,236, que é um dos números da proporção áurea que nós utilizamos dentro do mercado. Se nós dividimos 144 por 377, nós temos 0,3119, etc., que também é outro número que nós utilizamos dentro da proporção áurea. Ok? Se nós dividimos, deixa eu ver aqui, 55 por 377, nós temos o 0,146, que também é outro número que nós utilizamos. Esse é um pouco menos utilizado. Se nós dividimos o 377 por 144, nós temos 2618. Se nós dividimos 377 por 89, nós temos 4,236. Lembrando que, feito a mesma conta, nós tivemos o 0,236. E aqui nós tivemos o 4,236. Então todos os números, todas as contas, se você quiser fazer depois na sua casa, apontam para uma combinação exata de números. Vou colocar aqui para vocês. Está aí. Essas divisões apontam para todos esses números. 23,6, que nós já vimos. 38,2, que nós já vimos. 50, 61,8 e 76,4. Logicamente que a divisão, se nós formos dividir aqui, nós vamos ter infinitos números. Ok? Se dividir 377 por 5 vai dar um número que provavelmente não está aqui, ainda que não da mesma forma. Vamos dar uma olhada nisso, que agora até eu fiquei curioso. 377 dividido por 5, 75,4. Não deu exatamente o número 76,4, mas ainda assim deu aqui bastante próximo do 76,4. Ok? Mas de certa forma, não vamos, se eu fosse falar aqui de todas as, enfim, não existe, não dá para fazer todas as divisões, porque a sequência é infinita. Mas se a gente for falar de todos os números, demoraria muito tempo. Então, os números que nós precisamos prestar atenção são esses 5 números: 23,6, 38,2, 50%, 61,8 e 76,4. Esses são os 5 principais números que nós utilizamos dentro do mercado. Bom, Fibonacci, ele nasceu em 1170, morreu em 1250. Nessa época não existia um mercado organizado da forma como ele é hoje. Okay? Mas no início do século passado, por volta de 1900 mais ou menos, um jovem norte-americano chamado Elliot, deixa eu ver se eu escrevo aqui o nome dele, deixa eu colocar aqui fica melhor. Elliot fez um estudo fantástico utilizando a proporção áurea, e ele descobriu que esses números funcionam de maneira espetacular dentro do mercado. Ele juntou estudos a respeito de preços de diversas ações e fez um estudo por mais de 40 anos de sua vida. Ele estudou muitos anos para descobrir um padrão dentro do mercado. E o estudo que ele fez ficou conhecido como as ondas de Elliott, que é um conteúdo extremamente avançado dentro do mercado, mas tudo isso foi feito baseado em Fibonacci. Fibonacci de certa forma bastante avançado, mas ainda assim não é tão avançado quanto as ondas de Elliott. E ele utilizou dessa proporção áurea e ele descobriu os padrões conhecidos como ondas de Elliott. Então foi ele quem descobriu essa correlação entre a proporção áurea e o mercado. Já era de conhecimento de várias pessoas, enfim, todos os matemáticos aí que tinham contato com a sequência de Fibonacci sabiam que a sequência de Fibonacci estava presente na natureza, nos animais, nas ondas do mar, nas flores e etc., nas pétalas do corpo humano, enfim, estava presente em tudo, mas ninguém ainda tinha
tido a ideia, a curiosidade de assimilar isso com o mercado financeiro. E foi Elliott uma das pessoas que deu esse passo gigantesco em trazer Fibonacci, a sequência da Fibonacci, ou a proporção áurea, para dentro do mercado. Okay? E quando ele chegou, ele trouxe isso para a gente, trouxe para o mercado. A recepção, ele levou muito tempo para difundir as suas ideias, Elliott no caso, né? Já estamos falando agora de Elliott, porque ele tinha um pouco de receio, não tinha muita confiança ainda. E ele começou a estudar a respeito disso por volta dos 20 anos, e quando ele estava com próximo de 60 anos, ele teve coragem então de apresentar o seu trabalho de muito tempo. E ele foi notoriamente reconhecido pelo seu extenso trabalho que ele fez em descobrir um padrão aí dentro do mercado. E ele descobriu que a proporção áurea, como tudo, ou seja, praticamente tudo aí no nosso mundo, grande parte das coisas está relacionado com a proporção áurea, o mercado financeiro também está relacionado com a proporção áurea. Isso talvez porque a proporção áurea faz parte da natureza humana, está no nosso corpo, isso também está na nossa forma de pensar, esses padrões, e o mercado é nada mais nada menos do que a união desses padrões de pensamento. Okay? Então é natural que o padrão, uma das formas do nosso padrão de pensamento que esteja relacionado com a proporção áurea, se veja, de certa forma, refletido dentro do mercado através de Fibonacci. Fibonacci foi apenas a pessoa quem utilizou pela primeira vez e quem descobriu aí a proporção áurea. Ele não inventou isso, logicamente, ele apenas descobriu. E por isso leva o nome dele com mérito totalmente. Ok? É basicamente isso para esse vídeo, não quero entrar em muitos detalhes. No próximo vídeo nós vamos pegar a ferramenta de Fibonacci, e nós vamos ver como que a ferramenta de Fibonacci funciona e como que nós podemos negociar utilizando a ferramenta de Fibonacci a proporção áurea que se aplica ao mercado financeiro de forma tão espetacular. Ok? Um grande abraço, fique com Deus e até mais.